Bom dia, meus queridos alunos. Bom dia a todos. Estamos de volta, para mais uma semana de aulas, não é isso? Hoje, segunda-feira, 31/8/2020, último dia do mês de agosto. Espero que vocês estejam bem, E bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos iniciar com história, tá certo? Em história, a gente vai iniciar na página 96 com o assunto expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadoras, Essas expedições, elas têm a ver com o processo de descobrimento e povoamento do nosso Brasil, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês dessa forma. É uma forma mais simples, mas, porém, nós não vamos deixar de acompanhar o livro, tá? Só para explicar o passo a passo de cada expedição. Um ano, o comandante, o objetivo, que são as partes mais importantes. Então, nós temos aqui assunto: expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadoras, tá? Cada uma dessas expedições, elas foram enviadas ao Brasil pelo rei de Portugal com um objetivo. A primeira expedição foram as expedições chamadas de exploradoras. Como o próprio nome diz, elas vieram explorar, Vieram descobrir o que havia de tão importante na nova terra recém-descoberta. Então, o ano que foi enviada essa expedição para o Brasil foi no ano de 1501, um ano após a descoberta, pois o Brasil foi descoberto no ano de 1500, tá? O comandante foi Gaspar de Lemos. E o objetivo, reconhecer o litoral e descobrir riquezas, Então, esse era o principal objetivo dessa expedição exploradora. A primeira expedição, tá certo? E agora a gente vai ver o que houve na segunda expedição exploradora. Agora nós estamos na segunda expedição, tá? Também exploradoras, Tivemos a primeira, E agora estamos na segunda. Essa foi enviada pelo rei de Portugal, tá? No ano de 1503, também para as terras recém-descobertas. Quem foi o seu comandante? Gonçalo Coelho. E ele veio com o objetivo de quê? Verificar as riquezas das terras colonizadas. Então, a princípio, quando os portugueses, descobriram o Brasil, alguns já se fixaram na terra e começaram um novo processo de colonização, de moradia, de estabilização na terra, de fixação, tá? A primeira expedição, ela veio explorar o litoral e a segunda veio verificar as riquezas das terras colonizadas, Veio ver o que é que a terra recém-descoberta tinha para oferecer. Tá? Então, dando prosseguimento, agora nós vamos para a nossa próxima expedição, chamada de expedição guarda-costas. Vamos descobrir por que o nome de guarda-costas, Pronto, agora se vocês observarem aqui direitinho, nós estamos nas expedições guarda-costas. Como o próprio nome diz, tinha o objetivo de guardar a costa. Que costa? A costa litorânea, a costa do litoral brasileiro, Então, o comandante dessa expedição foi Cristóvão Jacques, tá? Qual era o objetivo dessa expedição? Era patrulhar o litoral, aprisionar navios franceses, que os franceses também vieram para nossas terras após saberem que Portugal tinha mandado a expedição e tinha descoberto uma nova terra. Então, eles vieram também para tomar posse dessa terra, mas Portugal não queria isso. Portugal queria o domínio total das terras recém-descobertas, Evitar o contrabando do pau-brasil, que foi a primeira riqueza explorada pelos portugueses, Quando eles começaram a adentrar dentro do nosso território. Então, os franceses, eles atraíam os indígenas, pagavam em troca de objetos, algumas coisas de valor que os indígenas não conheciam, e em troca os indígenas contrabandeavam, trocavam os objetos
por madeira, né? Começa dando início assim ao processo do contrabando do pau-brasil. Então Portugal não queria perder essa riqueza e por isso, através de Cristóvão Jacques, mandou a expedição guarda-costas. Mas porém, Cristóvão Jacques ele não conseguiu, certo? Dar conta, por visto que o nosso litoral era muito extenso. Aí, diante disso, diante desse empecilho, diante dessa falta de poder para explorar e guardar todo o litoral, o que foi que o rei de Portugal fez? Disse, bom, para não perder minhas terras, né, os franceses nem outros povos invadirem o que a gente descobriu, no caso o que Portugal descobriu, nós vamos enviar uma expedição, vamos povoar, vamos colonizar a nossa terra, que ele chamava de nossa, porque ele tinha certeza que era dele, né? Que foi ele que descobriu, né? Então ele enviou agora as expedições colonizadoras, tá? Vamos ver agora um pouco sobre essa expedição. Pronto, agora nós temos aí a nossa última expedição, que foram as expedições colonizadoras. Teve como comandante Martim Afonso de Souza e o objetivo era colonizar, quer dizer, povoar as terras descobertas, certo? Mas nós não paramos por aqui, nós iremos para o livro, tá? Vamos fazer agora a leitura do assunto, certo? E ver o que realmente aconteceu durante todo esse período. Nós tivemos a explicação de cada expedição, o objetivo, né? Nas duas primeiras nós temos os anos em que foram enviadas, mas nas outras não. Então, supõe-se que foram nos anos subsequentes, né? Nos anos posteriores. Então, durante o período pré-colonial, Portugal não demonstrou muito interesse pelo Brasil, pois nessa época estava ganhando muito dinheiro com o comércio dos produtos vindos do Oriente, né? Que era aquela rota que a princípio foi traçada para que Pedro Álvares Cabral chegasse às Índias, só que a rota foi desviada e ele chegou às terras hoje conhecidas por Brasil. Vamos dar continuidade. Entretanto, com o tempo, a falta de interesse de Portugal fez com que os espanhóis, holandeses, ingleses e franceses rondassem o nosso litoral, já que o fato de os portugueses terem desembarcado primeiro aqui não lhes garantia a posse das terras, porque Portugal a princípio descobriu, mas deixou lá, né? Então deu a entender aos outros países que Portugal não tinha interesse. Então Portugal, quando viu a França, a Inglaterra e a Holanda adentrarem o território, fez o que? Não, se eu descobrir a terra é minha. Vamos expulsar os outros povos e vamos dominar, né? Vamos ter o controle das terras descobertas. O rei de Portugal, então, começou a mandar expedições para o litoral brasileiro, a fim de checar se existiam riquezas a serem exploradas e de colonizar, ocupando as terras. Essas primeiras expedições são chamadas de expedições exploradoras, né? Que foram aquelas duas que a gente viu no início da explicação do assunto, tá? A primeira expedição exploradora foi realizada em 1501. Foi comandada por Gaspar de Lemos e tinha o objetivo de reconhecer o litoral e descobrir riquezas, né? Como a tia explicou no início. Em relação ao primeiro objetivo, tal como já constatado por Pedro Álvares Cabral, a expedição verifica e confirma que as terras descobertas não se tratavam de uma ilha. Por isso, deixaram de ser chamadas de Ilha de Vera Cruz e passaram a ser chamadas de Terra de Santa Cruz. Diversos acidentes geográficos também foram nomeados, como o Cabo de São Roque, o Cabo de Santo Agostinho, o Cabo de São Tomé e a Baía de Todos os Santos. Quanto ao segundo objetivo, essa expedição descobriu a existência do pau-brasil, madeira que viria a ser muito explorada por Portugal, né? E também pelos outros países, né? Aqui a princípio ele cita só Portugal, mas a França ela também tinha grande interesse na exploração dessa madeira, né? A segunda expedição exploradora, né, que vimos no início, em 1503,
teve como objetivo verificar as riquezas das terras colonizadas e foi comandada por Gonçalo Coelho, que levou as primeiras amostras de pau-brasil para a Europa, pois essa espécie fornecia uma tinta avermelhada. A primeira grande riqueza brasileira explorada por Portugal foi a madeira do pau-brasil. No começo, os indígenas trocavam essa madeira por tecidos, colares, facas, machados, canivetes, pentes, vidros, espelhos, etc. Tudo aquilo que eles não tinham conhecimento, né? Então, eles achavam bonito, achavam interessante e trocavam a madeira, porque para eles existia em grande quantidade e não ia fazer falta. O que eles queriam eram os objetos, né? Que era mais interessante, chamavam mais a atenção. Com o tempo, outras pessoas se interessaram em colonizar com os indígenas. Então, as toras da madeira passaram a ser armazenadas em feitorias, ou seja, construções ao longo do litoral que serviam para guardá-las, para que não fossem roubadas. Portugal precisava proteger as terras descobertas, então resolveu mandar expedições guarda-costas, que tinha como objetivo patrulhar o litoral e aprisionar os navios franceses, evitando assim o contrabando do pau-brasil. Tá? Página 98. As expedições eram comandadas por Cristóvão Jacques, porém, como o litoral brasileiro era muito extenso, ele não conseguiu tomar conta de tudo, né? E foi quando o rei de Portugal resolveu mandar outra expedição comandada por Martim Afonso de Souza para dar início ao processo de povoamento de todo o litoral, né? Diante da dificuldade, o rei de Portugal foi aconselhado a ocupar as terras para evitar invasões e resolveu colonizar o Brasil. Então, ele enviou pessoas para morar em nossa terra. Essa expedição foi comandada por Martim Afonso de Souza e trazia sementes, animais domésticos e instrumentos de trabalho. Então, eles vieram preparados realmente para se fixarem na terra, né? Também vieram alguns colonos e o irmão de Martim Afonso, chamado de Pero Lopes de Souza, para morar nas terras brasileiras. Em breve, o rei português entregaria outros trechos do Brasil, sendo eles chamados de capitanias hereditárias, pois passavam de pai para filho, né? Ele dividiu o Brasil em lotes e cada um daqueles mais abastados, né, aqueles que tinham mais dinheiro, ficava tomando conta daquele lote e tinha que fazer com que aquele lote prosperasse. O pagamento era fazer com que o lote prosperasse, né? E povoasse também, plantasse, criasse animais, desenvolvesse ali um processo de habitação, tá? Então, esse é um assunto que a gente vai ver mais à frente nas próximas unidades, certo? Então, nosso assunto hoje é esse, tá? Aqui embaixo do mapa tem assim, tem o Você Sabia. Muito legal essa partezinha aí do Você Sabia, ele sempre traz um tópicozinho muito interessante. Durante as expedições, Martim Afonso encontrou um pequeno povoado. No dia 22 de janeiro de 1532, ele fundou aí a primeira vila do Brasil, chamada de Vila de São Vicente, né? Então, a primeira vila fundada no nosso país, no nosso Brasil, foi chamada Vila de São Vicente. São Vicente, cujo donatário era Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, cujo donatário era Duarte Coelho, foram as duas capitanias que mais tiveram sucesso. Foram as duas capitanias que mais prosperaram, pois os dois trabalharam realmente em prol da habitação e do desenvolvimento dessas terras, certo? Então tá aí o assunto. Quem quiser uma informação a mais, alguma coisa assim mais específica, né, que não tenha no livro, queira saber a história mais aprofundada, pode ir lá no YouTube, tá, gente? Coloca lá o acesso sobre as expedições que estamos vendo, e lá tem vários vídeos bem legais, até vídeos em forma de desenho animado, tá? Então, a gente fica por aqui, vocês vão fazer a atividade das páginas 99 e 100 e vou dar prosseguimento para a nossa próxima aula, tá certo?